Para investigar se o valor da aceleração da gravidade depende da massa dos corpos em queda livre e da altura de queda, um grupo de alunos usou duas células fotoelétricas X e Y ligadas a um cronómetro digital e diversas esferas de um mesmo material, mas com diâmetros diferentes. A figura representa um esquema da montagem utilizada. Os alunos começaram por medir com uma craveira o diâmetro D de cada uma das esferas. Realizaram seguidamente diversos ensaios para determinarem o tempo que cada esfera demora a percorrer a distância entre as células x e y, ΔT de queda, o tempo que cada esfera demora a passar em frente à célula y, ΔT índice y. Os alunos tiveram cuidado de largar cada esfera sempre da mesma posição inicial, situada imediatamente acima da célula x, de modo a poderem considerar nula a velocidade com que a esfera passava nessa célula, Vx igual a zero. Para uma dada esfera, os alunos obtiveram os valores mais prováveis do diâmetro d e do tempo de passagem da esfera pela célula y, ΔT índice y. D igual a 2,860 cm, ΔT índice y 12,3 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Os alunos usaram a expressão que se refere a um movimento retilíneo uniforme para calcular um valor aproximado da velocidade v índice y com que a esfera passa na célula y. Explique porque é possível utilizar-se aquela expressão no cálculo do valor aproximado da velocidade v índice y. Antes de respondermos a esta questão, vamos analisar aqui uma situação que consiste em determinar a velocidade deste automóvel quando ele passa neste ponto aqui, que estamos a assinalar aqui com a seta azul. Evidentemente que nunca conseguiremos saber a velocidade instantânea neste ponto, mas podemos saber a velocidade aproximada, a velocidade média aproximada, de tal modo que a possamos comparar com a velocidade instantânea neste ponto. Vamos começar com uma situação que é a seguinte. Suponhamos que queremos calcular a velocidade aqui, então uma primeira aproximação seria medir a velocidade média, por exemplo, entre o cronómetro A e o cronómetro D. Portanto, o automóvel move-se, tem aqui uma velocidade com um determinado valor, portanto, nós se quiséssemos fazer uma aproximação à velocidade que ele tem neste ponto, medíamos esta distância percorrida, medíamos o intervalo de tempo, dividíamos a distância percorrida pelo intervalo de tempo e tínhamos a velocidade média entre o percurso assinalado pelo cronómetro A e pelo cronómetro D. Claro que essa velocidade média está muito longe, eventualmente, da velocidade que o automóvel tem neste ponto. Vamos repetir a animação. Repare-se, o automóvel aqui vai devagarinho, ali já aumenta a sua velocidade, aqui vai reduzir novamente o valor da sua velocidade. Portanto, estava a dizer que a velocidade média calculada entre o cronómetro A e o cronómetro D provavelmente tem um valor muito diferente da velocidade instantânea neste ponto aqui. Mas nós podemos fazer uma outra experiência e tentar aproximar-nos o mais possível da velocidade que ele tem neste ponto. Para isso, basta arranjarmos dois cronómetros, ou os mesmos, e colocarmos-nos muito mais perto do ponto onde queremos determinar a velocidade instantânea. Se na próxima experiência dividirmos o espaço percorrido entre o cronómetro B e o cronómetro C e dividirmos pelo intervalo de tempo que demorou a percorrer essa distância ou este espaço, nós continuamos a ter uma velocidade média. Mas penso que não tem dúvidas em admitir que esta velocidade média agora tem um valor mais próximo da velocidade instantânea neste ponto do que a velocidade média calculada há pouco com a ajuda dos cronómetros A e D. Nós podemos continuar a idealizar esta experiência aproximando ainda mais os dois cronómetros, de tal maneira que quando eles estiverem infinitamente próximos e dividirmos pelo infinitamente pequeno espaço percorrido pelo automóvel, porque se o intervalo de tempo é muito pequeno,
também o correspondente deslocamento ou espaço percorrido é muito pequeno. Nessa situação, quando estivermos infinitamente próximos, ou seja, quando o intervalo de tempo for infinitamente próximo, nós podemos garantir então que o quociente entre este espaço pequeníssimo percorrido a dividir pelo intervalo de tempo muito pequeno é igual à velocidade instantânea neste ponto. Este raciocínio vai nos ajudar a compreender porque é que os alunos, quando a esfera passou na fotocélula Y, utilizaram uma expressão que se refere ao movimento retilíneo uniforme para calcular o valor aproximado da velocidade Vy. Repare-se que o diâmetro da esfera são 2,860 cm, mas o tempo de passagem da esfera é extremamente pequeno, é 12,3 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, ou seja, nós podemos considerar que nesta passagem estamos praticamente aqui na situação da determinação da velocidade instantânea do automóvel neste ponto. Claro que os alunos não conseguiram determinar a velocidade instantânea, mas a velocidade média que eles encontraram é muito próxima da velocidade instantânea porque o tempo de passagem é extremamente pequeno. E tudo se passa como que nesta passagem pela esfera, pela fotocélula Y, considerássemos que a velocidade da esfera varia muito pouco. E, portanto, podemos considerar que o movimento durante a passagem é praticamente uniforme.